podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Emílio Magalhães. Emílio Magalhães, muito obrigada por aceitar participar neste nosso espaço. É um gosto estar aqui convosco. Falar de desporto é sempre um gosto, sempre, até morrer. É verdade, entregou grande parte da sua vida a esse tema que hoje aqui nos traz. Sim. E a Guimarães? Sim. Eu não sou de Guimarães, como a pessoa sabe, eu sou de Cabeceiras de Baixo. Nasceu em 1946, muda-se para Guimarães exatamente por uma questão de trabalho. Sim. Ligada à indústria têxtil. Tenho como meu padrinho que tinha uma empresa também de etiquetas, que agora é do filho Pedro, e que me trouxe Pedro Guerreiro. Pois, porque o Emílio vem para Guimarães para começar a trabalhar numa fábrica de etiquetas, sim. Mas mais tarde até acaba por fundar a sua. Sim, isso é depois, mais tarde. Mas trabalhei com o meu padrinho, que também se chamava Emílio Guerreiro, é de onde vem o meu nome, que é o pai de Emílio Guerreiro, que é deputado. Pronto. Já foi nosso convidado aqui também. Então pronto, Emílio. Que engraçado, não sabia dessa... Sei, o Emílio, conheci o Emílio pequenino. E depois, mais tarde, a ambição das pessoas é sempre crescer na vida. Claro. E como o meu padrinho tinha os filhos, pronto, eu procurei fazer uma empresa para mim e que felizmente me tem dado... Já lá vão mais de 40 anos. Sim, já. É verdade. Sim. E já sei que de certeza que a mudança para Guimarães foi muito positiva, até por vários aspectos. É sempre interessante fazer esta pergunta a convidados que aqui nos chegam de uma época bem diferente da atual, sim. Daquela que eu experiencio, sim. De muitas das pessoas que estão a ouvir este programa também conhecem. Por isso pergunto, em plena década de 70, com que olhos via a sua cidade no que diz respeito ao desporto? O que o marca? Eu acho que Guimarães, nessa altura, tinha pouco desporto. Havia algumas instituições... Muita força corporativa. Precisamente Vitória, Juni, os clubes mais perto, o Taipa, naquela altura o Vizela, essas coisas, iam fazendo desporto. Depois, a partir de uma certa altura, a cidade abriu-se. O Vitória também cresceu em todos os termos, em termos de condições de trabalho. E a partir daí Guimarães começou a abrir o desporto. Houve depois diversos eventos que a Câmara fez, e bem, virados para o desporto, e depois, como sabe, a juventude também começou a ter outras condições de poder trabalhar, começou a aparecer ginásios para que as pessoas pudessem fazer outro tipo de desporto, e com o tempo foi aí que houve um alargar de condições de trabalho ou treino para que os novos possam treinar, como no caso de multiusos, que tem feito pelo desporto em Guimarães muita coisa, porque bem as equipas, bem o handball, bem o basquete, bem o atletismo, bem o ténis, bem fazer a Guimarães, porque temos um multiusos em condições, e isso... Bem, a Cidade Europeia do Desporto em 2013. E depois houve também... as piscinas de Guimarães também, que só tínhamos uma piscina que era precisamente a Câmara, que era de Vitória lá adiante, que acabou, onde é o complexo, e depois a Câmara fez as piscinas da Câmara, e a partir daí houve realmente um alargamento do desporto na cidade de Guimarães. E na sua vida, como é que entra o desporto? A minha vida foi fácil, olha, eu vim para Guimarães a jogar futebol, no Atlético Cabeceirense, era um jogador de média-baixa, distrital, e terceira divisão, foi no distrital e depois da terceira divisão antiga, que agora é a segunda divisão. Joguei, mas depois vim para Guimarães e só podia treinar uma vez ou duas por semana. Ora, lógico que isso não chega, não é? E acabei por desistir. Para ser um atleta a sério não chega, não é? Evidente, não chega. Mesmo que seja muito bom, não chega, porque tem que se treinar, porque senão depois 90 minutos não se aguenta. Nos campos antigamente, que bolas e campos é tudo pelados, ainda dos campos serem todos pelados. Pois. E o que é que acontecia? Depois vim para Guimarães, conheci no café onde eu parava um senhor Guzmão, um senhor que era espanhol, mas que reside cá em Guimarães há muitos anos, o senhor Guzmão, e que me convidou, mais o senhor Pina Barreira, que já morreu, e que te convidaram para vir para a Vitória. Ora, depois das 6h30 ou 7 horas, eu pronto, fui ajudar, fui para a Vitória, entrei para a Vitória para a mão do Sr. Pina Barreira e do Sr. Guzmão. Com que função entrou nessa primeira para fase? Ajudar, para adjunto de duas pessoas que já faleceram, do Sr. Valdemar Custódio e do Sr. Barreira. Duas pessoas que estavam ligadas ao futebol juvenil do Vitória, que eram vitorianos a 100% também. E eu, a partir daí, depois eu fui, o Sr. Valdemar Custódio emprestou-me 1000 escudos para eu tirar o curso de treinador.
E já agora, onde é que conseguiu essa formação? Aqui mesmo na cidade de Guimarães? Não, no Porto. Tinha que ser no Íamos Porto. 2 vezes por semana ao Porto, que era à segunda-feira e à quarta, e depois tivemos 15 dias. Da altura do Tony, do Benfica, do Otávio, de muita gente dessa que tirou cursos nessa altura, tiramos todos os cursos. Pronto. E depois, a partir daí, comecei a tomar conta comecei pelos iniciados infantis, depois pelos iniciados, depois juvenis, depois os júniores E como é que era o Vitória Sport Clube no momento em que o Emílio lá chega? Nessa Olha, primeira fase como adjunto. Como é que nos pode descrever o que era um Vitória Sport Clube olha, naquele tempo? vou descrever como era a verdade. Olha, eu cheguei a levar... Os adeptos já eram tão ferrenhos não, isso foi, como os adeptos foram sempre. É? Ainda talvez mais que agora. Outras condições, mas talvez mais. Eu conheci o Vitória no futebol juvenil, não havia campo, depois fez-se um campo Então, de onde é que se lado. treinava? Treinávamos em Fermentões, que havia lá um campo, Pois. e andávamos pelos campos ali, nas freguesias vizinhas que o Vitória alugava, nós íamos treinando. Tínhamos só um campo, fez-se o campo pelado, em que há alturas tive que levar um saco de cal às costas até ao autocarro para podermos marcar o campo, nós ajudámos a marcar o campo. Chegamos a andar com colchões para tirarmos água, para termos jogar ao domingo, para o campo pelado estar mais ou menos tratável, Para com que não lama. se inundasse. E lama, porque os miúdos Claro, com a lama... para os jogadores não serem sugados, foram coitados. tempos difíceis, mas foram tempos úteis, que nos ensinou, que aprendemos muita coisa, é o que era difícil, porque agora os treinadores têm tudo, agora têm adjuntos, têm tudo. Nós antigamente não tínhamos Sim, nada. o grupo é maior, não é? Muito maior, naquela altura era 1 a 1. Tínhamos de treinar a equipa, tínhamos de treinar os guarda-redes, às vezes tínhamos que preencher as fichas para entregar-nos na associação, agora não. Agora Pois, a mídia era mais que treinador. Tínhamos de fazer tudo, não era? Quem não fizesse não tinha, não é? Nós queríamos as suas direitas, tínhamos tratado delas. Mesmo os equipamentos para jogar para os jogos eram nos postos dentro de um saco, nós tínhamos que dividir, era outros Década tempos. de 70, não é que estamos Sim, a falar, toda esse retrato que me dá. época que eu entrei no Vitória em 1976, não é? Ora, a partir daí, até ainda foi pior, não é? Não Mas apesar nada. dessas más condições, podemos dizer que o Vitória Sport Clube já dava uma certa atenção àquela que é a necessidade de formação. Camadas jovens, formar. Sim, mas nessa altura talvez mais até. Talvez nessa altura mais, porque posso dizer, porque aproveitava-se mais jogadores. Depois começou a haver mais condição. Lógico que depois havia outras nuances, havia outras... Começam a vir jogadores de outras localidades. Ora, nós sempre procuramos, porque em Guimarães não chegavam, e depois também havia pouco transporte. E os pais também não havia... Houve uma altura até que diziam que havia um treinador que só olhava para as pessoas ricas. Não, o que é que se passava era isso. Era que essas pessoas eram que tinham carro. Eles nos podiam trazer os filhos ou levá-los. Os outros, eu cheguei a ter jogadores, um deles era o Arturo Jorge, que vinha das Taipas para Guimarães, na caminhonete ou no autocarro, e depois ia a pé para casa. Quantas vezes? Não é? E porquê? Precisamente porque não havia outros tempos. Ora, depois, felizmente, o Vitória, depois do Dr. Pimenta Machado, entrou para o Vitória, e a partir dessa altura foi quando se revolucionou o complexo desportivo. E a partir daí o Vitória começou... Podemos dizer que a atenção à formação, formar novos jogadores, talentos, descobri-los dentro do nosso país, surgem com a presidência, com a gestão de Pimenta Machado? Já antes havia. Vamos ser justos. Temos que ser justos, agora não havia as mesmas condições. Não havia as estruturas adequadas. Só havia um campo. Nem havia, que depois começou a haver, só havia um campo. Ora, havia júniores, juvenis, iniciados, 2 equipas por ou uma equipa. Ora, não havia campos que chegasse e não havia horários. Ora, nós tínhamos que ou juntarmos ou sairmos fora. Quando podíamos ir fora, quando o Vitória depois houve um grupo de sócios e diretores de Vitória que fizemos um sorteio e comprou-se uma carrinha. A partir dessa altura começamos a ter mais condições, porque já podíamos levar uma equipa, ou aqui para treinar, ou lá para treinar, para ir buscar, e depois com os campos foram surgindo. Surgiu o primeiro campo, que era o campo número 1, que agora é o número 2, e porque era o mais pequenino, e depois surgiu o número 2, que agora é o número 3, e depois surgiu o número 4, que agora é o número 5, e depois por aí vai, foram surgindo os campos. Depois surgiu um pelado, onde é que agora o último campo, que é no Parque Industrial, no Parque da Cidade,
A partir daí, lógico, as condições são outras, o trabalho é outro, a profissão é mais... E capta mais atenção até sim, dos pais sim, que queiram inscrever os filhos, não é? E depois, a partir também começou a haver também mais transportes. E depois começámos a ir, o Vitória começou a buscar os miúdos a casa e levá-los. Muito. Eu costumo dizer que aqui neste concelho há 2 clubes que trabalham muito bem. Um é o Vitória e outro é o Moreirense. E porquê? Não é que os outros clubes não trabalham bem, só que não há o mesmo dinheiro. E o fala com conhecimento de causa sim. E porque o Vitória não cobra aos meninos, só cobra aos mais pequeninos. O Moreira é a mesma coisa. Os outros clubes têm que cobrar, que são mais pobres, não têm tanto dinheiro, têm que ter mais dinheiro. É totalmente diferente. Claro. Por isso é que estes clubes têm mais acessos, precisamente por isso vão buscar os miúdos a casa e vão levá-los a casa. Claro, isso deu uma revolução, por isso é que o Vitória esteve anos a fio à frente do Braga. Isso agora, as pessoas podem pensar o que quiserem, essa é que é verdade. Nós andamos anos à frente do Braga. Enquanto o Vitória tinha um complexo esportivo, o Braga não tinha. E o Vitória chegou a ter um dos melhores do país. Precisamente. Durante uns anos, o Vitória foi a primeira a ter a primeira academia, foi Vitória. Agora, naquela altura, não se chamava academia, chamava-se complexo esportivo. Agora não, agora chama-se academia. Ora, depois a seguir é o Sporting que faz a academia, e depois é o Benfica e é o Braga. Atualmente é o Braga, o Porto não tem. E também é um clube formador, mas não tem academia, também anda a treinar aqui e agora porque não tem aquilo que o Vitória já fez. Felizmente, para as pessoas de Guimarães, os seus filhos podem ter condições, e têm condições para poderem trabalhar futebol, e até, agora eu não estou muito mais ligado a isso, também tem basquetebol, também tem handebol, também tem natação, também tem atletismo. Sim, as modalidades foram evoluindo no Vitória Sport Clube, bem sabemos. Evidente. Não tanto por iniciativa do clube. Sim, por tudo, para pessoas que gostavam. Mas porque algumas equipas foram apresentar o projeto e o Vitória acolheu. Futebol feminino também tem, futebol feminino. Já que falamos muito em não é futebol formação... feminino, que as pessoas dizem que é futebol feminino, é futebol, mas que é feminino, mas futebol não é feminino nem masculino, futebol é só um. Não é? Gosta de ver futebol feminino? Gosta desta importância, vou-lhe dizer, sobretudo deste mediatismo que finalmente... Desliguei-me totalmente de futebol. Pois é. Desliguei porque... Sim, eu teve a última vez no Moreirense. Sim, mas sofri uma pancada muito difícil de dirigir. Que é triste, que foi triste para mim, porque nunca pensei que isso acontecesse. Foi com a descida do futebol juvenil do Moreirense aos Seritais, sem culpa absolutamente nenhuma, não é? Mas é um assunto que eu não quero mexer. Não quer? Não. Eu ia lhe perguntar mais à frente porque é que se tinha demitido, se era uma escolha pessoal, queria-se entregar à sua fábrica. Não foi nada disso, não. Eu tenho tempo que eu quiser livre, não, foi isso. E foi também, pois nós podemos dizer, foi também, todos os clubes já estavam a treinar e o nosso presidente disse que não íamos treinar porque não podíamos, não é? Porque temos um médico que meteu medo, e nós teve medo, pronto, com as suas razões, e como é o dono do clube. E bem médio que sempre se entregou à sua profissão com tanto empenho, não aceitei e tive que me ir embora. Essas coisas não deixem. Não estava num dia a dizer aos miúdos, vamos começar, e mandá-los dizer, tragam um teste para poderem jogar, para poderem treinar. E outro ia ter que lhes dizer. Afinal, nem assim jogam? Não podemos treinar. Quando o Benfica, o Porto, o Sporting, Braga, todos os clubes de Vizela, todos os clubes já estavam a treinar e nós, ora, isso foi uma machadada. Uma machadada para mim, não. Não, porque levei muito trabalho, não fui eu ajudei os colegas para podermos as equipas todas nos nacionais na primeira divisão e custa um bocado ver um muro, uma coisa desmoronar-se por uma culpa que não tem, não é? Tinha ficado mais tempo no futebol, não fosse esse desgosto? Tinha, só se me tivessem mandado embora, ainda hoje lá estava, com todo o gosto. É uma das suas grandes paixões da vida, foi, sem dúvida. Juvenil foi sempre. Futebol sério nunca foi. O ensinar, o poder ver jovens a desenvolverem-se de outra forma. Ver evoluir e ver miúdos a crescer, passarem por nós, cumprimentar-nos e nós vermos. Vejo agora treinadores que estão a treinar na primeira divisão, passaram por mim, fico todo contente. Olho, por exemplo, Moreno, foi campeão nacional numa das minhas equipas, o Vítor Campelos, o Batista, o Marco, que são adjuntos, o Vítor, que também está com o Armando Evangelista. Foram todos os jogadores que passaram por mim. Claro. Fico todo contente, sabe? E ainda bem que fala assim e que tem a noção de que o seu trabalho foi válido, porque o Emílio é conhecido por ser um profissional... Mas não foi sozinho.
Claro. Atenção, ou seja, que as pessoas ficam, às vezes nós estamos a falar sozinhos, mas não somos nós sozinhos. Um grupo de gente, desde diretores, clube, a primeira coisa é o clube convidar-nos, pronto, isso é acreditar em nós. E Mas depois, o clube também só convida quem tem um lógico, trabalho que se sim, denote. não é por acaso que estive 37 anos no Vitória, não é? Não é por Claro. acaso, não é? É verdade. E nesses 37 anos ganhou uma grande fama aqui em Guimarães como ter sido a pessoa que de alguma forma mudou o paradigma da formação no Vitória. Acredite, pelo menos foi algo que eu ouvi através de algumas pessoas. E sobre este tema, e que para mim é um facto, é indiscutível por tudo aquilo que pesquisei, gostava de lhe fazer algumas perguntas. Por exemplo, porquê sentiu uma necessidade de intervir de forma diferente? Porque a sua forma distinguiu-se das que existiam daquela que viu. Eu vou dizer um bocadinho. Estava tudo tão errado? Não. Era a sua garra e paixão? Não, sabe que eu ouvia muitas histórias. E eu passei um bocadinho, como é que eu ia dizer, eu sou de uma família muito humilde. Mas estive sempre ligado à rapaziada que andaram comigo na escola. Sim. E que hoje são formados, são juízes, foram advogados, engenheiros. Eu não sou engenheiro, mas tenho o meu curso, que é o curso de treinador. E essas mesmas pessoas, eu juntei-me sempre com elas e andava com essa gente e procurei sempre aprender. Eu sabia, havia uma palavra que eu não sabia o que era, não tinha vergonha em perguntar. Olha, o que é isto? O Amilcar, ou Ronaldo, diz-me o que é isto. E eles diziam, e eu pronto. Entretanto, Cabeceiras tinha futebol e eu fui para Cabeceiras. Só comecei a ver que era preterido um bocadinho em termos de outros jogadores, porque não era como é que eu ia dizer, não era da elite. Pronto, eu quero dizer, não é um bocado, mas custou, eu veio um bocadinho na pele, senti. Então eu entendi que comigo não podia ser assim. Comigo jogava, podia fazer as neiras, jogava quem tivesse de jogar. Se não tivesse, para mim, tanto fazia. Havia pais que me davam coisas, e eu não digo, não escondo isso, não tenho nada que na minha cabeça que me possam acusar. Comigo só jogava quem eu entendesse que jogava. Para mim, tanto fazia ser preto como branco, digo assim, isso é termos. Mas porque era exigente logo ali a partir da formação. Precisamente. Quer dizer, uma das fórmulas que encontrou para o sucesso que alcançou é essa. Mas tinha que ser. Se queríamos ganhar, tínhamos que ser assim. E tinha que ser igual para toda a gente. Sabe, vou-lhe contar aqui uma coisa que muita gente me culpa, sabe? No Vitória nós não tínhamos fato de treino. E um dia fomos almoçar fora. Nós almoçávamos quando íamos para aquela zona do Porto, almoçávamos em Famalicão. E houve um jogador que trazia as calças, agora usa-se as calças rasgadas, naquela altura não. E eu havia um jogador que tinha as calças rasgadas, sou amigo dos dois jogadores, não lembro os nomes, e houve um outro que começou a sair dele. E aquilo meteu-me, como é que eu ia dizer, ficou-me, não descansei enquanto não arranjei fatos de treino para toda a gente. E então nós, no fim, eu ia fazer os sacos dos rapazes e já sabia quem jogava, não é? Então punham o fato de treino aqui, que eles chegavam de mim e íamos todos igual. Era isso que eu ia dizer, porque as fardas têm esta importância também, dentro de uma instituição. São todos iguais. Sendo uma escola, são todos iguais. Iguais, está a ver? E isso levou-me a que as pessoas às vezes, olha, o treinador vaidoso. Não era vaidoso, gostava de tratar toda a gente igual. E isso foi uma das fórmulas para marcar a vida. Mas e em termos técnicos? Havia clubes ou algo que já se estivesse a passar em outro país? De onde é que bebeu alguma da inspiração para adotar formas de treino diferentes? Eu não sei falar inglês nem francês. Estudei francês à noite, mas depois não deu para aquilo que eu queria, desistir. Se me falarem devagarinho mesmo agora, se eu apanho uma palavra ou outra, não sei. Pois nós não tínhamos, é um dos meus, mas sou culpado também que não quis aprender, não é? Porque eu podia ter aprendido, outros aprenderam inglês, também aprendia, mas eu não havia muito historial de livros naquela altura de treinadores, não havia, só havia espanhóis. E para a Espanha, nesse outro tempo, tinha-se mostrar o bilhete de identidade ou passaporte. E então, sempre que eu podia, ou pedia, pessoas que viessem de festa, traziam-me alguns livros. E eu, com a minha filha mais velha, que está agora no Vitória, ela ia-me dizendo alguma coisa e eu fui, pelo menos, ia estudando, não é? E a partir daí comecei e vi muita coisa. Por exemplo, eu tinha muita coisa do Sr. Mário Wilson, tinha do Sr. Manuel Oliveira, tinha do Sr. Fernando Vaz, tinha do Sr. Pedroto, que eles davam muita coisa quando foram nos cursos, davam muitas despentas.
E eu ia guardando. Ia guardando. E fui aos bocados, fui aprendendo com a vida. Ou seja, foi mesmo adotando métodos diferentes daqueles que viu no Vitória Sport Clube. Precisamente. Não, porque não era no Vitória, era em todos. Não é? Claro, eu era só refiro-me ao Vitória porque foi onde esteve mais tempo, sim. da sua grande ligação ao Moreirense. Lógico que depois fui aprendendo com toda a gente, com o professor Manuel Machado, com os professores que vinham, e eu ia treinando, e eu ia fazendo. Pronto. Também tive sempre um bocadinho de sorte, tive sempre equipas boas, com certeza. É que eu ia perguntar-se o que é que também contribuiu além do seu esforço. Um clube que não impedia qualquer que fosse a sua vontade de aplicar e arriscar? Não, nunca. Eu acho que quando se ganha está tudo bem, não é? Eu se fosse só dizer os campeonatos distritais, claro, agora os distritais que ganhei. E diga, por favor, que é importante muitos, ficar marcado. Tenho muitos. Olha, fui o primeiro campeão de infantis. De iniciado, não sei lá bem quantas vezes é que fui, não é? Fui de juvenis também, fui de júniores também. O Flávio foi campeão comigo de júniores no distrital. Foi muita coisa, felizmente, muitos torneios. Há mais vitórias do que na equipa, sim. Posso dizer... Que está na primeira divisão. Não, isso é outras coisas. Fui campeão nacional também, fomos campeões nacionais de iniciados. Torneios também internacionais também ganhei. Também posso dizer que ganhei todos os clubes com quem joguei. Ganhamos o Benfica. Exato, ainda que perdesse algum, também chegou a ganhar. Não, mas eu quero dizer que ganhamos. Há vitórias também. Ganhamos ao Benfica, ganhamos ao Sport, ganhamos ao Porto, ganhamos ao Boa Vista, ganhamos ao Setúbal, ganhamos ao Braga. A todos os clubes que eu enfrentei, ganhei. Também perdi, com certeza. Claro. Não é só ganhar, não é? Mas posso dizer que faltava-me ganhar ao Sporting. E ganhamos ao Sporting em casa por 3-1, em juvenis. Pronto, já vai uns anos. E o Sporting já tinha uma boa escolinha, sempre era melhor, o meu Aurélio, que esteve bastante doente, e naquela altura também era treinador, nós encontrámos o Carlos Pereira, que é o irmão. E do Vitória Sport Clube, o que é que recebeu, e quando eu digo em troca, não estou a falar de dinheiro, troca, o que é que sentia que recebia em troca de toda essa sua entrega? Amizade dos diretores. Um bom ambiente? Muito bom. Nós íamos almoçar sempre ao sábado, os diretores e os treinadores, às vezes divergíamos de coisas, não é? Mas tínhamos sempre, e respeitávamos uns aos outros. Não era a minha equipa que ganhava. Um perdia, perdíamos todos. Um ganhava, ganhávamos todos. Aqui não havia, às vezes ouço, quando fui ao Moreirense, tive esse problema, como o diretor disse, a minha equipa, os júniores, eu os chamei e disse, olha, esse é o Sr. Costa. O Sr. Costa, os seus júniores, não, aqui não há os júniores, os júniores são de Moreirense. Como os juvenis, como os iniciados, como os infantis, tudo Moreirense. E isso custa às vezes, sabe que até porque é daqui que vocês podem ir buscar jogadores para depois estar noutros escalões. E a amizade entre todos é assim que se faz. É entre todos. É respeitá-los todos. E é dar uma força a um clube, não é? De uma forma só. Assim, as modalidades. Nós íamos sempre ver os jogos uns dos outros. Porque depois combinávamos, depois conversávamos não havia computadores naquela altura, mas depois conversávamos com os outros. O que é que tu achaste, ou o que é que você achou disto e daquilo, por isto, assim. Exatamente. É? Porque a conversa também tem muito... Havia um treinador, porque eu também sou amigo, foi meu jogador, foi o treinador da Vitória. Também havia a primeira fase e a segunda fase. Ele na primeira fase já estava apurado, mudou os jogadores de 2 jogos. E eu disse, fizeste asneira. Fizeste asneira, tiveste a poupar, tens o Boa Vista, vai ser difícil. Perdeu o Boa Vista, não apurou depois para a terceira fase. No ano a seguir aconteceu o mesmo e eu disse-lhe. Então dizia-me, não, agora não ganhou, passou à terceira fase. E ele nunca mais se esqueceu de me dizer isso, ele tinha razão. Não, mudar em cima da hora. Não é bom. Eu vou dar aqui, passar aqui no está a falar, mas não interessa. Diga. Eu acho que, neste momento, o Benfica está a ganhar mais que os outros, não só para o plantel. Pela aposta. Veja quantas vezes é que o Sr. Schmidt muda. O que é que isso quer dizer? O que é que resulta em termos práticos menos num jogo? Olha, menos nervos, os jogadores sabem aquilo que vão fazer, sim, porque são os mesmos, a forma que têm que fazer. Com certeza com os jogadores diferentes haverá formas diferentes de pensar, porque todos nós temos um pensamento diferente. E isso para mim... Engraçado que o Emílio, querendo ganhar, foge às típicas ações que muitos treinadores tomam, mas o que é certo é que depois também ganhava. Sabe o que é que eu costumo dizer? Com uma certa humildade e uma certa calma e confiança no trabalho e nas evidente, pessoas. Mas sabe o que é que eu costumo dizer? Níveis. A menina tem 23 jogadores. Eu fui campeão com 23 jogadores, campeões nacional. E só jogavam 12, 13, 14. O Moreno não era titular na minha equipe, mas era o meu melhor suplente. Porque no lugar onde estavam o que ele jogava estava ocupado por jogadores. E o que é que isso provoca nos outros jogadores, os que não jogam tanto? Tem que se mentalizar disso. Querem, quando são chamados, que façam melhor que os outros.
A competição é assim que se faz. Todos estão ao serviço do mesmo. Estão todos. Ora, faz melhor, joga. Não faz melhor porque não vejo nenhum treinador, não há nenhum treinador que não queira ganhar. Isso Claro. quando eu quiser. Claro. Porque o primeiro a pagar uma má época é o treinador. É um prémio do trabalho que se tem, não é? Durante a semana dos Ora, o que é treinos. que eu lhes digo? Opa, isto é assim. Eu chegava ao balneário, às vezes dizia assim, faz tua equipa. E eles acertavam sempre. Nunca tive nenhum jogador que não acertasse. Que eles sabiam. Estavam bem conscientes. Porque sabiam, era os que trabalhavam melhor, era que eles estavam melhor, era que estavam... Pronto, com certeza que eu mudava, podia fazer naquela altura 3 ou 4 ou 5 substituições, eu fazia. Lesão, claro. Mas, por exemplo, esta equipa que nós fomos campeões, marcaram 173 golos em 33 jogos e sofreram 13. E tivemos uma derrota só. Fomos à final com o Benfica e ganhamos o Benfica. Por isso, era uma equipa que era quase sempre os mesmos. Isto na década de? 92 foi quando fomos campeões, salvo era 92, salvo era 92. Foi depois de Júnior, os Júnior foram campeões antes e nós fomos depois quase a seguir. Por isso está a ver, e confirmei que realmente, porque em 23 jogadores, os 23 jogadores não são iguais. Ponha o que quiser, seja no futebol juvenil, nós podemos mudar, e sim senhor, acho muito bem que quando se pode faço substituições, mas a equipa geralmente não fica melhor. Qual foi a sua grande marca diferenciadora no Vitória Sport Clube? Qual foi a marca que lá deixou? Consegue fazer essa reflexão Não, sobre foi si trabalho. próprio? Não, foi trabalho. Sempre trabalho, sempre pensar sempre que não era superior aos outros, responder sempre da mesma forma com trabalho, respeitar os adversários, todos os adversários. Para mim o mais difícil era jogar com um adversário chamado à partida mais fraco. Porque nós quando fomos, vou-lhe contar uma outra coisa que se passou, já que estamos a contar coisas, quando foi a final com o Benfica, não foi em Miradaia, não foi Miradaia, não foi, deixa-me lá ver. Contextualizamos apenas o tempo, que acho que é mais fundamental aqui. Anos 90, Benfica. Mais ou menos. Fomos à final com o Benfica. Fomos à final com o Benfica e nós ficamos a dormir nessa noite, fomos no sábado para domingo, em Coimbra, no Hotel Ibis. À noite, vamos dar uma volta lá por Mondego, tinha lá estado na tropa, conhecia aquilo. Na Mondego estava um dia chuvarengo, um calor, não era muito calor, mas era em maio. E eu tenho uma... Na minha terra dizia-se que quando as formigas se transformam em asas, em insetos, que dá sorte. E havia um senhor que me levava a caçar peixes com uma rede. E quando as formigas rebentavam, amigo, vamos que as bogas hoje estão a dar. O que é que isso quer dizer? Que as bogas estavam numa desova. E então com a rede era quando se tiravam mais peixes. E eu vi as formigas, digo assim, isto vai correr bem, amanhã vamos ganhar. E os rapazes, amanhã vamos ganhar. O Lima, que era o meu capitão, era um pando. Vamos ganhar, amanhã vamos ganhar, vocês vão ver. Pronto, que passou, dormimos tranquilamente, vamos para o almoço e o Vitória com um autocarro, que nós chamávamos a Princesinha do Agreste, por causa da telenovela. E o homem não levou o rádio, não tínhamos rádio lá dentro do carro, nem nada, tínhamos a falar. O Benfica passou num autopluma, não era uma subida grande, passou por nós, ele sabia, está a ver, e coisa. Deixou lá, que eles vão chegar primeiro, mas quem vai chegar primeiro somos nós. E foi. Sempre para transmitir confiança aos seus jogadores. Brincadeira. Mas eu acho que deixou alguma marca no Vitória mais do que trabalho. Porque, por exemplo, gostava de ler aqui um trecho de uma crónica do Dr. Vasco André, tenho que o citar porque as palavras são dele, num jornal local de Guimarães, em que diz: António Pimenta Machado, que pretendia fazer uma verdadeira revolução na política de formação do clube, desde logo, desejava criar o melhor centro de estágio e de formação do país, tendo como inspiração o de AC Milan. Pois. Mas, além disso, desejava criar uma base que permitisse fornecer a equipa sénior de bons valores. Tal nunca haveria ter conseguido, mas a verdade é que o trabalho de homens como Emílio Magalhães e Manuel Machado haveriam de dar esses frutos. E outros, não foi só nós, e outros, Manuel Freitas, o Sr. Francisco Barreira, o Sr. Balmo Custódio, tudo começou por aí. Nós somos os dois, nós fomos os mais novos, os mais recentes dessa altura, mas haviam outros que nos ajudaram. Mas quer dizer que não é só trabalho. Já reparou que aos olhos dos outros deixa também não só o facto de ter introduzido uma nova forma de tratar os jogadores e de treinar as equipas
e tratá-las como se fossem a equipa principal. E eu sim, acho que essa é também uma das sim, suas marcas. Sim. É verdade. Deixa ainda esta memória a várias pessoas em como ter sido um homem capaz de transmitir bons valores, porque se está a formar seres humanos também. Sim, evidente, mas eu dizia sempre, sabe que eu era capaz de, eu tenho algumas histórias engraçadas, eu dizia assim, quem não é, nunca será. Não se esqueçam disso. E mais, primeiro estudem, que era difícil, primeiro estudem, depois joguem futebol. Porque se vocês estudarem, mesmo que cheguem a jogadores profissionais, vocês serão sempre bons profissionais e terão na vida alguma coisa que os vai ajudar, que é saber falar inglês, por exemplo, que coisa que eu não sei, e se o futebol não der, vocês têm onde se agarrar. Agora, se vocês querem só jogar, quem se dedicou só ao futebol só conhece um jogador, que é o Custódio, que é agora treinador sub-23 do Sporting de Braga. Okay. Foi o único que conheci que não tem o 9º ano, só espero que ele já tenha feito, não acredito, mas que o pai me disse, o primeiro contrato que ele fez, foi um contrato de formação, e o pai disse, eu não conhecia o pai disse, só espera, tu queres jogar a bola, só espera que te dediques a isso, porque senão vais para a minha beira, mais ou menos palavras, vais para a minha beira de trolha. E ele agarrou-se. Foi o único que eu conheço, não quero dizer que não haja mais, mas há outros nomes impactantes que também passam pelos seus treinos. Tem muita coisa. Eu acho que eles acreditavam naquilo que eu lhes dizia, porque eu não lhes dizia isso com sofismo, não, eu queria o bem deles todos. Não é? Eu queria o bem deles todos. Eu, um rapaz, uma mãe, um dia, que era professora, que já me ia vir a chorar. Eu disse, o que é que se passa? E ela disse, fulano, encontrei-lhe um papelinho E eu fiquei, sendo quem é, caralho, pus-me a pensar, mas pus-me a pensar mesmo, este miúdo tem tudo, a mãe é formada, apoio o pai é formado, tem tudo. Jogava bem, provavelmente. Muito bom jogador, tem tudo, muito bom jogador, infelizmente, tem tudo. Aliás, fez contrato com o Vitória, eu depois saí, ele fez contrato com o Vitória, e muito bem. Eu chamei, olá, fulano, quero falar contigo. Ninguém chamei. Senta-te aí. Então, olha lá, tu achas que andas no bom caminho, o que é que vai servir? Então a tua mãe encontrou isso, tu não tens vergonha. Tu achas que a tua mãe vai ficar contente contigo, o teu pai, a tua irmã? Ele ficou com vergonha por ter sido confrontado com o mister, não é? Eu disse-lhe, eu não tenho nada com isso, vou-te dizer, há uma coisa que eu tenho, é que eu ponho-te fora da equipa e arrumo. Eu não sei com quem tu andas, nem estou interessado, fulano. A única coisa que eu quero é o teu bem. Ele é um bom aluno, agora parece que já se formou. E ele as armas aos olhos, sem vida nunca mais faço nada, não me tiro da equipa que eu não mais volto a fazer. Está a ver? Ainda bem que nos conta essa história, porque também demonstra como o desporto é importante na formação de jovens, não é? Não sei depois o que é que se passou, agora foi uma situação, são muitas coisas que se passaram, quer ver outra. Tinha um jogador que era meu capitão. E, por norma, quando são as Nicolinas, geralmente não toca ao sábado. Mas nesse ano tocou ao sábado para domingo. Eu tinha um jogo às 11 horas da manhã do Nacional, e ele era o meu capitão. E eu, geralmente, até à meia-noite, 1 hora, vou ver. Não vou depois mais. Nesse dia, estava a ver, no centro da cidade, mais a minha mulher, e passa esse rapaz, o meu capitão. Eu disse à minha mulher, o que é que foi? Vai rolar o meu capitão, vai rolar, pronto. Outro dia, o jogo era às 11 horas, tínhamos de estar às 10 horas, e nessa altura eu disse à equipa que ia jogar, e ele ficou fora, começaram a olhar, o Custódio era o meu subcapitão. O Custódio és o capitão hoje, mas não disse porquê, não disse nada. Pronto, aquilo começou a fazer aquecimento e fomos para o campo. Estávamos a sentar no banco e eu disse, fulano, vai aquecer. E ele aqueceu até o intervalo. Chegou o intervalo, vai aquecer. Ele foi aquecer. Os colegas olharam para mim, não meti, as pessoas às vezes cá fora, só, não mete miúdo, isto é aquilo. Pronto, aquilo acabou. No final do jogo, então, para o balneário, eu disse, sentem-se aí, eu quero falar convosco. Fulano, sabes porque é que não jogaste?
E ele olhou para mim, sem cerimônia. Mas eu deitei-me cedo. Não, cedo não. Tu foste até ao fim, não foste? Fui. Até enterrar o Pinheiro, fui. Ora, à 1h da manhã apanhei-te eu a passar, aqui onde nasceu Portugal, estavas tu a passar lá. A tocar bola. Os colegas começaste a rir. Por isso, de lá até lá abaixo, mais 2 horinhas, não sei, mas pronto, que fosses para casa, tu és perto, às 4h da manhã foi não era bem 4, está bem, mas pronto, até 3 horas, pronto. O que é que eu disse? Até à 1h da manhã, ainda dormi 18, 9 horas, pronto. Sabes, então foi justo castigo ou não? Foi servido, desculpe. Pede desculpa aos teus colegas, não é a mim. Terminando este tema do Vitória com estas 2 últimas histórias que contou, acho que nos ilustra. Desculpe, ainda tenho outra para lhe contar. Diga. Quando for a final, tenho um amigo que é o José Bimbais. Eu costumo falava sempre 3/4 de hora antes do jogo. Pronto. Os meus rapazes cortaram todos a carequinha, foram todos carecas. E o Chalana, que tive o prazer de conhecer em vida num torneio em França, uma pessoa fantástica. Chalana, sim. Muito conheci, e ele fantástico mesmo. E até ele tinha feito uma aposta com 2 colegas dele. Eu estava a treinar uma equipa, que era o Vieirinha, que ainda agora joga na Grécia, Maradona, Marcelo Miúdos, e ele veio falar comigo. Olha lá, tu és professor? Não, diz ele assim. E para o defesa de direito, que era o Goloso. Estás a ver que não era professor? Eu vi logo que não era professor, que é como eu. Os professores tratam os meninos muito bem, diz ele. Com esta história do Chalana fechamos bem, porque é o que eu digo. São 3 histórias que nos conta aqui que serve para ilustrar, se dúvidas houvessem do porquê do seu trabalho ter sido diferenciador. Além de querer trabalhar, há também uma atenção para com os adeptos extra normal e tudo aquilo que se preocupa em aprender, evidente, ainda que não tenha tido uma licenciatura ou uma grande formação académica. O Chalana, nós tínhamos um torneio de Famalicão para os iniciados. Nós fomos com a equipa B porque tínhamos a final com o Boa Vista, tínhamos ganho no Boa Vista 3-1, tínhamos depois o Boa Vista em cá, tínhamos que ganhar que era a meia final. E o Benfica jogava com o Sporting em Lisboa. E então o Chalana veio ver um jogo, ele também estava no torneio com a equipa B do Benfica, em Famalicão. Veio ver o jogo e chegou outro dia, eu fui ao jogo, e ele disse-me assim, já ali ao Bastos, tu a ser jogar, ele apanha 5 ou 6. Vocês são adultos, o Benfica são uma linguinha, aquela coisa do futebol. Não vamos dizer aqui. Eu comecei-me a rir, é assim, pronto. Quando fomos para a final, ele veio, viu os carecas, ele, olha, agora é que eu não sei diferenciar nenhum, agora é que o Bastos sabe quem são eles, não quero que os mais dizer, pronto. Então, dentro do balneário no campo, e disse aos miúdos que ia jogar, disse, olha, tenham cuidado com isto ou com aquilo, e saí para fora do balneário e divirtam-se, porque isto é para nos divertir. Havia, naquela altura, havia 70 equipas nos nacionais, eu disse, olha, de 70 estão aqui 2. Os outros queriam estar no vosso lugar, não estão. Não estão, o pior que nos pode acontecer é ficar em segundo. Pronto, divirtam-se, não se preocupem, não tenham medo, respeitem o Benfica, eles não vão respeitar a nós, e vamos aquecer, vamos embora. Como é que acabou? 1-0. 1-0 é sinal que houve muita disputa nesse jogo. E o Benfica, não é qualquer um, não é? Aliás, era 90% para o Benfica e 10% para a Vitória. E eu disse numa entrevista, deve estar por aí, uma entrevista que era 50-50. E foi, felizmente, e ganhamos. Fomos mais felizes, fomos melhores, mas é verdade que fomos melhores. Aliás, todos os jornais eu tenho escritas toda essa altura, que tenho uma filha que me recortava tudo. Olha, ainda bem. E tem essas coisinhas todas. É ótimo, serve para trazer à memória foi pena não ter trazido. E com esta vitória, e com esta história de vida tão forte e tão longa, associada ao Vitória Sport Clube, porquê é que muda para o Moreirense? Porque na altura o Dr. Pimenta Machado entendeu que nós víamos sair. Foi mesmo, se soubesse que é esse o motivo? Foi motivo mais nenhum, não. Pronto, ele entendeu que nós víamos sair. Percebe esta minha curiosidade, não há outra. Vimaranenses falam de si com tanto gosto. Saiu o professor Machado e eu também saí, não há outro. E depois voltei ao Vitória, com o Sr. Vítor Magalhães. Pois é, depois também volta, exatamente, e era sobre esse percurso. E depois voltei a sair outra vez, a última vez que eu saí agora para o Moreira. Já foi mais uma divergência de como é que eu ia dizer? É tal coisa de sermos mais diretos ou não, sermos mais sérios ou não.
quando a nova direção do Sr. Júlio, do engenheiro Júlio, veio a segunda vez para o Vitória, havia uma nova direção de 3 diretores, de quem eu sou amigo, era de alguns, eu sou de um, eu pus o meu lugar à disposição. Vocês têm ideias novas, isto em abril, mais ou menos em abril, quando tomaram, vocês estão à disposição, não há problema nenhum, vou embora, acabou, não há, vocês metem o que é que vocês querem, acabou. Não, Sr. Mino, eu quero que você continue para esta forma, daquela, pronto. Cheguei a junho, que acabava o contrato, à volta que era Rui, o Jorge e o Ricardo, o Dr. Ricardo. Eu disse, a outra vez, os dados futuros para vocês em junho, ora, acaba o meu contrato, eu vou-me embora, vocês metem a pessoa que vocês quiserem à vossa maneira, vocês têm ideias diferentes, então, pá, isso é normal numa coisa, claro. Para mim é normal. Não, senhora, o senhor vai ser assim, a única coisa que pedimos é que o senhor reduza o seu vencimento. E eu disse-lhes, façam vocês o vencimento. Começou a olhar para a menina, olhos nos olhos, sem, façam vocês o vencimento. Pronto. Que grandes diferenças podemos destacar do tempo em que trabalhou no Vitória, na gestão de Pimenta Machado, para a nova que depois encontra? E então, mas que disse-me que era. E então eu te disse, façam vocês o vencimento. Passaram uns tempos, vieram, fizeram o vencimento, metade do vencimento, está bem, não há problema nenhum. Pronto, só quero é que vocês me paguem até ao fim. E pronto, e continuei. Passados uns tempos, houve umas divergências, acho que se meteram em coisas que não deviam comigo, porque não sou assim, que eu sou muito sério e não admito que... Uma vez eu ainda perdoo, a segunda às vezes vou perdoando, a terceira já não perdoo. Intrometiam-se mais no trabalho, no sim, vosso trabalho? Não era no meu trabalho, que eu era coordenador só nessa altura. Sim. Só que mesmo na coordenação eu acompanhava os nossos miúdos a Lisboa à seleção. Acompanhava os miúdos, levava-os comigo, e ria a mesma maneira de eu não ir sozinho, e depois vinha com eles, e depois via os treinos, também via se eles se portaram bem ou se portaram mal, que às vezes os selecionadores podiam dizer que se portavam mal, e eu estou lá, também estou a ver, também estou a defender uma coisa, por isso é que eu estava lá. E então, um dia cheguei e estava a aconselhar uma coisa e eu disse, fui chamar o diretor, disse, o Sr. Ramiro não estava cá, mas eu tenho telefone, eu tenho que saber. Passou-se, à segunda vez, já não perdoei. Já era tudo muito diferente dos outros tempos que tinha vivido no Vitória Sport Clube, então? Sabe que eu costumo dizer assim, todos nós temos o nosso feitio. Todos nós temos, mas há aquelas que se vendem, há um termo que se diz, pronto, um bocadinho de mel, e há aqueles que nunca se vendem. Ou há aqueles que aceitam tudo e mais alguma coisa para estar num certo lugar, e há aqueles que não aceitam porque não se importa do lugar. Eu sou daqueles que não me importa do lugar. Isto é uma pergunta um bocadinho polémica, mas sabe? Nos anos 90, que falou com grande vigor desses momentos quando da formação, das camadas mais jovens. 70, 75, 80, 90. Mas parámos nos 90. Mas pronto, vamos falar desses 30 anos seguidinhos no Vitória. As histórias. Claro, não, é interessante para quem nos está a ouvir e nos contextualizando por décadas, é mesmo só por isso. Há mais conquistas nessas camadas que treinou nessa época do que as recentes? Com que olhos olhar agora, na atualidade, para a formação do Vitória? Outros tempos. Eu vou dizer aqui uma coisa que me vai custar dizer, mas tenho que dizer. Uma das coisas que menos pronto, sabe como a rivalidade, Braga-Vitória ou é verdade, eu não sei porquê, mas é verdade. Pronto, mas há. O que é que acontece? Quer dizer, sei, mas não, pronto, podia já não ter terminado. O que é que acontece? Custa-me imenso agora ir chegar aos jornais e ver Vitória sempre atrás do Braga, em todos os escalões. Custa-me imenso. Mas porque é aqui tão perto, não é? Mas porque é que ali se passa tão diferente daqui que estamos tão próximos? Mas não quero dizer que as pessoas que lá estejam, que estejam no Vitória, que estejam a trabalhar mal. Não, as pessoas vão trabalhar bem, não é? Agora a mim custa, porque no meu tempo não havia isso. Não era assim, pronto. Outros tempos, como eu digo, nós trabalhámos de outra forma, o Braga também trabalha de outra forma, o Braga tinha outras condições, nós tínhamos melhores, agora pronto, o Braga tem melhores condições com certeza que o Vitória. Não estou a criticar absolutamente, não é uma crítica, é uma constatação. Isso custa-me imenso, mas isso custa-me imenso. Por exemplo, pela primeira vez, o Vitória não foi apurado para a segunda fase dos Júniores. Também me custa imenso saber isso. E ter outros clubes foram apurados. O que é que falta no Vitória? Não faltou. Não falta. Acho que, pronto, foi um ano mau. Eu não tenho, porque as pessoas que lá estão trabalham bem e eu sei que trabalham bem. Mas os outros também trabalham, não evidente, é? Claro, só que me custa imenso a mim, um clube como o Vitória de Guimarães.
quer nós queiramos, quer não, é um baluarte na formação, e a prova disso é dos miúdos que eu acompanho um bocadinho e saber quem vai às seleções. O Vitória tem uma série de miúdos do sub-15, do sub-16, do sub-17, e até no sub-18, no sub-19, ainda agora um guarda-redes, que é o terceiro guarda-redes da seleção A, o Bial, porque é Bial que se chama, e eu, mas realmente custa-me imenso o Vitória não ter apurado pela primeira vez. Claro. Pronto, ora isso, quem está, os campeonatos agora são outros, é verdade, os campeonatos de júniores é o mesmo, que era há 10 anos ou 15 anos. Mas isto não é que as pessoas estão a trabalhar mal. Não, aconteceu realmente, ou uma falta de cuidado, talvez, ou a precipitação, não sei. Mas claro que custa, até porque dedicou uma grande parte da sua vida ao desporto, apesar precisamente por isso é que eu estou a falar, e a menina está-me a perguntar, porque claro. eu não gosto de falar, não gosto, não, até porque o Vitória, pronto, é realmente o clube que me ajudou, que me lançou mesmo na cidade ou no concelho, foi Vitória, por isso eu sou minimamente conhecido no mundo do futebol juvenil, é porque foi a Vitória que me ajudou. Não é tão minimamente. Não, menina, não, eu costumo dizer, fiz a minha parte, sabe? Fiz a minha obrigação, porque era pago para isso. Era pago para fazer, por exemplo, tenho uma coisa que nunca mais me esqueço na minha vida, e nunca mais me esquecerá, que foi um senhor que já morreu, que era um senhor no futebol juvenil, que era o Sr. Costa Soares, do futebol do Porto, que foi a única pessoa que me mandou, naquela altura não havia e-mail, mandou-me um fax, quando fomos campeões, parabéns, tu mereces. Pois, era bom que mais o desporto assim fosse. Não, pelo menos por aí, porque e éramos rivais. Sim, mas é que o desporto também esses valores que se tentam pensar é balneário, não é? Foi a única pessoa, mas essa pessoa foi a única que me fez realmente, uma pessoa que já morreu, mas que me... Ainda bem que fazemos essa referência aqui, então, porque também serve de exemplo àquela que deve ser a relação entre treinadores de diferentes clubes e atletas também. Eu fiz amigos em todos os treinadores, não tenho... Ainda bem. Queria ganhar, com certeza, eu queria ganhar, mas nunca desdenhei os outros. Exato. E sabe que há duas coisas que me levavam a dizer muitas vezes isto. Eu sou uma pessoa muito, como é que eu dizer, no banco sou muito difícil de aturar. Não é o Sérgio Conceição, mas eu sou um bocadinho assim. Ou sustento, mas sou um bocadinho assim. Quando as coisas, como é que eu dizer, não é porque me corressem mal, mas quando achava que houve um erro e que me prejudicou, que não ia com os erros, eu gostava de dizer ao meu amigo Tosé, não vamos dizer nada, vamos ver. Se ele apitar para o mesmo lado, da mesma maneira, tudo bem. Tenho uma curiosidade que eu gostava de ver respondida pela sua parte, antes mesmo de terminarmos, porque estamos mesmo na fase final e há uma última pergunta que ainda gostaria de lhe fazer. E algo que também gostava de deixar aqui como marco que aconteceu em 2022 na sua vida e que diz respeito a Guimarães. Mas antes disso, quando falávamos sobretudo das décadas de 70, 80, 90, sentia por parte da população um certo vibrar também com as conquistas dessas camadas mais jovens? Sim, muito, menina. Eu posso dizer que... porque a ideia que eu tenho hoje é que é sempre a equipa principal que sofre maior atenção. Não, mas as camadas jovens, e o Dr. Pimenta Machado sabe que é verdade aquilo que eu vou dizer, quantas vezes o futebol juvenil limpava algumas coisas que a equipa sénior não fazia. Eu sou sócio de Vitória, não tenho a vontade para fazer isso. Claro, quantas vezes nós, como estávamos bem nos campeonatos, as pessoas aderiam, o futebol juvenil que estava bem... Os adeptos aderiam, não é? Tinha essa importância. Eu posso dizer que na meia final, com o Boa Vista, com o Futebol Porto, quando nos iniciados, para ficarmos depois passar para a segunda fase, na primeira fase, nós ganhamos ao Futebol Porto 2-1. Estavam lá em cima mais de 2.500 ou 3.000 pessoas no campo e nós jogámos neste campo. Estava tudo completamente cheio. Há fotografias disso. Porquê? Porque as pessoas aderiam. É pena que nós às vezes também dizíamos, era pena que só quando vinha cá o Sport, o Benfica, o Porto... Atraía mais. O Braga, o resto, mas tinham sempre muita gente a apoiar. Eu não posso queixar nada dos adeptos, com certeza. Não, desculpas, eu tinha essa curiosidade de perceber, porque como há tantas glórias nessas décadas da sua formação, depois falou-se também de Manuel Machado, será que também chegava aos adeptos esse mesmo gosto, tal como a equipa principal? Podiam não gostar de nós, que não é o meu caso, felizmente não posso dizer sempre isso. Teve boas relações. Mas iam sempre a apoiar os miúdos. Sempre. E eu gostava de uma coisa que eu costumo dizer, que ser treinador dos distritais e ser árbitro nos distritais é uma coisa terrível. Eu nunca seria. Porque eu vejo como é que um treinador pode apanhar jogadores que vêm de trabalho, há vezes 7, 8 horas de trabalho, como sabe, de diversas profissões, com diversos patrões,
com diversas chatices durante o dia e depois ainda vão treinar futebol, ainda vão ouvir o treinador. Deve ser... Eu falo com os treinadores, digo, e disse isso num congresso de treinadores, disse isso, é uma coisa, eu dou-lhes um valor fantástico. Ora, aqueles que, como eu tinha no Vitória, tínhamos tudo, ou aqueles que têm tudo, ora, aqueles que não têm nada, e mais, às vezes, uma vez um treinador perguntou, ó, Sr. Emílio, o senhor faz isso, se eu tivesse uma bola ou duas, o que é que o senhor fazia? E sabe o que é que eu respondi? Tinha que inventar. Em vez de fazer futebol, faço outra coisa. É assim. Em Portugal não há muitas possibilidades dos atletas viverem só a partir do desporto. Cada vez temos menos jogadores portugueses a jogar em Portugal também, porque o negócio cresceu imenso, também é uma realidade. Eu acho que não é bem assim. Não, eu acho que, pronto, não cabe. É um mercado muito grande, muito pequeno, ou um mercado muito grande que nós queiramos. Sim. O mercado de como é que eu ia dizer, de trabalho é pequeno, para o país que somos. E de expansão, há muita gente. Ora, temos também para o estrangeiro, também temos muita gente no estrangeiro, não é? Sim, desde treinadores, temos jogadores nossos, também vêm para cá, vão para outros lados. Claro. Tudo. Isso é o mercado, é a globalização. Há uma vida dedicada ao desporto da sua parte, além do trabalho que tinha, e falámos no início da conversa da sua empresa. Nunca me dediquei 100% ao desporto. Dediquei-me 100% àquilo que fazia, isso sim. Mas só exemplo do desporto, não. Porque não podia viver disso. Eu tinha 5 filhos, a minha esposa estava em casa com os filhos, eu tinha que... E uma empresa cresceu e bem. Eu tinha que ter um sustento, mesmo quando era empregado, tinha que ter um sustento dos meus filhos. Tive convites, naquela altura só havia a primeira divisão e a segunda divisão, que era a segunda divisão nacional, sim, que agora ainda há, mas agora é a terceira. Tive convites e nunca aceitei, porque não tinha medo que aquilo não desse. Eu tinha que ter um emprego que me garantisse... Não podia descurar totalmente o trabalho da sua empresa. Não, o emprego. Não tinha que ter um emprego, não era empresa naquela altura, era só empregado. Eu tinha que ter um emprego que me garantisse o meu vencimento. Ao fim do mês eu tinha Mas olha, apesar disso, deixou uma grande marca em Guimarães. E é por isso que gostava de fechar com esta pergunta. Diga-me. Há também uma grande entrega da sua parte à cidade a vários níveis, gera postos de emprego com a sua fábrica. São vários os jogadores que passaram pelas suas palavras e as suas ideias e que vingaram no mundo do futebol sob várias formas, como estávamos a falar hoje. Alguns como adjuntos, treinadores. Principais. Treinadores principais. O Armando Evangelista e o Vítor Campelos. Então agora diga-me o contrário. Guimarães, o que significa para si? Muito. Portanto, foi a cidade que não foi como viu nascer, porque não foi a minha terra. Estou cá desde 1972. Fui muito feliz e sou muito feliz em Guimarães, meus filhos também são. Nasceram 4 cá em Guimarães, só o mais velho é que nasceu em Cabeceira e trabalha no Vitória. Sou muito feliz, Guimarães ajudou-me em tudo, porque com certeza se não fosse Guimarães, não tivesse ajudado, eu com certeza não tinha a empresa que tenho, que é uma empresa pequena, mas fiável e que no resto me sinto bem e é onde eu espero morrer um dia. Exatamente. Queria fazer outra pergunta? Não. Ia dizer que gostei muito de falar consigo. Eu igualmente, foi um prazer conhecê-la. Acho que já vi na televisão, não tenho a certeza, mas não viu. Mas eu igualmente, foi uma conversa amena, uma conversa... É interessante tocar em pontos onde se calhar já não pensava neles há muito tempo, não é? Sim, evidente, com certeza que... Mas eles importam muito e por isso muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado também. Fazer parte aqui da memória do futuro, da história do desporto de Guimarães. Sim, senhor. Obrigada, quem sabe até uma próxima. Até uma próxima, está bem?